Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então começar a nossa 13ª aula, né, de análise real, onde agora o assunto vai ser as medidas produtos, né? Então, o que acontece? Bom, quando a gente estava estudando as sigmas álgebras, a gente já viu como que quando a gente tinha dois espaços de medida, na verdade dois espaços mensuráveis, né? Como que a gente fazia para criar uma sigma álgebra no produto cartesiano desses dois espaços. Então imagina que você tinha dois espaços mensuráveis, x, m, e você também tinha um outro espaço mensurável que era y com uma certa sigma álgebra n. Então a gente aprendeu o que era a sigma álgebra produto de m por n, ok? Agora, o que acontece? Imagina que ao invés de dois espaços mensuráveis, você tenha dois espaços de medida, ok? Então a gente vai considerar o espaço de medida xmmi e também o espaço de medida ynni. Então a pergunta que fica é, como que a gente cria nessa sigma álgebra aqui, que é justamente a sigma álgebra produto, né, de m por n, como que a gente utiliza essas duas medidas para criar nessa sigma álgebra uma medida? E é claro que a gente quer fazer isso de uma maneira que essa medida ela seja razoável, tá certo? Ou seja, no sentido de que se a gente denotar aqui provisoriamente, tá, por, digamos assim, vamos pensar numa letra aí, ρ. Se a gente denotar por ρ essa medida que vai estar definida em m na sigma álgebra produto, né, de m por n chegando em zero mais infinito, é óbvio que para ela ser razoável, a gente quer que ρ de A cartesiano B, onde A é um elemento de M e B é um elemento de N, é óbvio que a gente quer que isso daqui seja justamente μ de A vezes ni de B. Ou seja, que a medida de algo que a gente vai chamar de um retângulo seja igual ao produto das medidas dos lados desse retângulo, ok? Então, a gente vai tentar criar nessa sigma álgebra produto uma medida que faça esse serviço aqui. Tudo bem, pessoal? Então essa vai ser a chamada medida produto na sigma álgebra produto de m por n, beleza? Então vamos lá. Vamos estudar aqui um pouco do procedimento que nos leva até isso. Vocês vão perceber, pessoal, que esse procedimento, ele em parte, ele imita um pouco, né, ou pelo menos ele tem a sua construção em comum com a forma de raciocínio que nos levou a definir a medida de Lebesgue na reta, tá certo? Na verdade, medidas de Lebesgue-Stieltjes na reta, tá legal, pessoal? Então vamos lá. Então, conforme eu estava falando para vocês, né, a gente já sabe como definir em x cartesiano y uma sigma álgebra, né, que é essa sigma álgebra produto. Entretanto, a gente ainda não sabe como utilizar as medidas μ e ni para definir nessa sigma álgebra produto uma medida que, obviamente, utilize μ e ni, né? Então, antes de mais nada, a gente vai precisar definir o que vem a ser um retângulo em x cartesiano y. Tudo bem, pessoal? Então, a gente define um retângulo em x cartesiano y como sendo um subconjunto da forma A cartesiano B, aonde A é um elemento de M e B é um elemento de N. Tudo bem? Então, graficamente, né, olha, se você tem aqui x, um espaço que a gente está denotando, um espaço de medida que a gente está denotando por essa reta horizontal, y, um espaço de medida que a gente está denotando por essa reta vertical, tá? Então imagina que você tenha A, um subconjunto de x, que é um elemento da sigma álgebra de x, que é a M, e B seja um elemento da sigma álgebra de y, que é n, tá? Então esse retângulo aqui, olha, que é o conjunto A cartesiano B, ele é chamado de um retângulo, tudo bem? E o nome é óbvio, né? Por que que é? Então, um retângulo ele é basicamente um conjunto que é um produto cartesiano, onde os lados eles são subconjuntos dos espaços de medida em questão. Tudo bem, pessoal? Bom, o que acontece? Ocorre que a família dos retângulos em um produto cartesiano, eles formam o que a gente chama de uma família elementar, tudo bem? Então vamos lembrar da família elementar, né? Lembre-se que quando a gente foi definir a medida de Lebesgue-Stieltjes na reta, a gente começou falando da família dos H-intervalos, certo? E os H-intervalos, eles formam o que a gente chama de uma família elementar. Então o que é uma família elementar? É uma família que ela é fechada por interseções finitas e uma família de tal forma que os complementares dos seus elementos se escrevem como sendo união finita e disjunta dos seus elementos, ok? Isso é o que a gente chama de uma família elementar que lá atrás a gente denotou por E, de maneira genérica, tudo bem? E vamos lembrar, pessoal, que quando a gente considera a família, quando você tem uma família elementar,
Quando você considera a família de todas as uniões finitas e disjuntas de elementos de uma família elementar, você tem uma álgebra, certo? E é assim que começou a definição da medida de Lebesgue-Stieltjes, porque a gente começou na família elementar dos H-intervalos, o que por sua vez dava origem à álgebra dos H-intervalos, tá certo? Vamos lembrar que a sigma-álgebra de Borel na reta nada mais era do que a sigma-álgebra gerada pela álgebra dos H-intervalos. Aí depois, nessa álgebra dos H-intervalos, a gente definiu uma pré-medida μ0, né, que estava associado a uma dada função crescente contínua direita. Aí dessa pré-medida você tinha uma medida exterior, que é a qual ela dava origem, e depois a restrição dessa medida exterior, a sigma-álgebra dos conjuntos que são μ mensuráveis, né, que a gente denotou inicialmente por m, dava origem a uma medida que era completa, que era justamente a medida de Lebesgue-Stieltjes na reta, e a restrição dessa mesma medida exterior, a sigma-álgebra gerada pela álgebra, que por sua vez é a sigma-álgebra de Borel, dava origem à medida de Borel associado àquela função crescente e contínua direita, tudo bem? Mas tudo começou com uma família elementar e com uma pré-medida, tudo bem? Bom, aqui, pessoal, nesse sentido, o raciocínio para a construção da medida produto é o mesmo, tudo bem? Então a gente vai começar com a família elementar dos H-intervalos, a gente vai de fato provar que isso daqui forma uma família elementar, e não é tão difícil de fazer isso, porque verifica só, se você tem A cartesiano B interseção com C cartesiano D, ou seja, se você tem a interseção de dois retângulos, então é fácil, por teoria dos conjuntos, você perceber que essa interseção nada mais é do que A inter C cartesiano B inter D, tá certo? É óbvio, né? Se um cara está nessa interseção é porque a primeira coordenada está tanto em A quanto em C, portanto ela está nesse conjunto, a segunda coordenada está tanto em B quanto em D, portanto está nesse conjunto e vice-versa. Então essa igualdade aqui é fácil de ver. Além disso, pessoal, o complementar de um retângulo, ele pode se escrever dessa forma aqui, olha. Ele é A complementar cartesiano B, união com A cartesiano B complementar, união A complementar cartesiano B complementar, ok? E essas uniões, elas são todas disjuntas, e além disso, todos esses três elementos são também retângulos, porque vamos lembrar que se A é um elemento da sigma-álgebra, assim como o B, o A cartesiano também é, o B cartesiano também é, e portanto todos esses produtos também são retângulos, porque todos os elementos aqui são elementos das sigmas álgebras correspondentes. Muito bem, pessoal. Então vamos verificar que de fato esse conjunto aqui, ele se escreve como sendo o produto cartesiano desses três aqui, tá? E de que de fato esses produtos cartesianos, eles são todos disjuntos, ok? Bom, vale ressaltar, pessoal, que cada um desses elementos aqui dessa união são retângulos, porque se A e B são elementos das sigmas álgebras M e N, respectivamente, então A complementar e B complementar também são, e, portanto, A complementar cartesiano B é um elemento da sigma-álgebra produto, aliás, é um retângulo, assim como A cartesiano B complementar, assim como A complementar cartesiano B complementar, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Para a gente verificar que de fato vale essa igualdade, ou seja, que o complementar desse retângulo, ou seja, a família dos pontos no produto cartesiano que não pertencem a esse retângulo aqui, de fato se escreve como sendo essa união, vamos fazer o seguinte, vamos achurar aqui quais são os elementos que vamos achurar aqui justamente cada um desses conjuntos aqui, tá? Então, primeiramente, A complementar cartesiano B. Então, é todo mundo cuja primeira coordenada não está em A e a segunda está em B. Então, ele vai ser um conjunto, vai ser um subconjunto dessa faixa aqui, exceto esse quadrado aqui, tá certo? Porque justamente nesse quadrado é quando a primeira coordenada está em A. E para estar nessa primeira, isso não pode acontecer. Então, o que eu vou fazer basicamente, a gente vai fazer marcar esse conjunto aqui. Olha, o que eu estou marcando aqui é o A complementar cartesiano B. Beleza? Muito bem. Agora vamos marcar o outro conjunto, que é o A cartesiano B complementar. Então, é o conjunto de todo mundo que está aqui nessa faixa vertical, cuja segunda coordenada não está em B. Então, é todo mundo que não está nesse quadrado aqui, mas está nessa faixa vertical. Portanto, eu vou ter que marcar todo mundo que está aqui, olha. Percebeu como é que esse conjunto é disjunto do anterior, ok? E agora a gente marca finalmente A complementar cartesiano B complementar. Então quem que é? É a família dos pontos aqui em x cartesiano y, cuja primeira coordenada não está em A, então a primeira coordenada tem que cair para fora de A,
e a segunda coordenada tem que cair para fora de B. Quando a gente faz isso, a gente vai estar no final das contas pintando essa região aqui, essa daqui e essa daqui. Então, no final das contas, nós, de maneira disjunta, utilizando apenas de retângulos, a gente acabou marcando, né, achurando quem que é o conjunto A cartesiano B complementar. Tudo bem? Que era o que a gente gostaria. Então, realmente, pessoal, o que que isso significa? Isso significa que, realmente, a família dos retângulos em x cartesiano y, ela de fato é o que a gente chama de uma família elementar. Tá? Então, assim, a família dos retângulos em x cartesiano y, que a gente aqui também vai denotar por E, ele é o que a gente chama de uma família elementar. Tudo bem? Ora, como toda família elementar, essa daqui ela dá origem a uma álgebra, né, que é a família das uniões finitas e disjuntas dos elementos de E. Ok? A gente vai denotar por A essa álgebra. E agora o que a gente vai fazer é definir nessa álgebra, obviamente utilizando as medidas mi e ni, uma pré-medida nessa álgebra. Tá certo? Então, o que agora a gente vai fazer é utilizar as medidas mi e ni para a gente definir em A uma pré-medida. E é óbvio, pessoal, que a gente vai definir essa pré-medida fazendo aquilo que a gente gostaria que a medida produto fizesse. Da mesma forma que a gente usou, da mesma forma que para definir a medida de Lebesgue na reta, que era uma medida segundo a qual a medida de um intervalo é o seu comprimento, a gente definiu a medida de um H intervalo como sendo o seu comprimento. Tudo bem? Então a forma como nós definimos essa pré-medida é da maneira mais natural possível. Ou seja, se você tem um retângulo, na verdade, se você tem um elemento da álgebra que se escreve como sendo uma união enumerável e uma união finita e disjunta de retângulos, AI cartesiano BI, onde obviamente o AI pertence a M e os BIs pertencem a N, pertence a N, exatamente, a sigma álgebra N. Então observa uma coisa, olha. Perceba uma coisa. Para x pertencente a x fixo, porém arbitrário, e para y pertencente a y fixo, porém arbitrário, perceba o seguinte, olha. Perceba que quando você olha para a função característica de A aplicada em x, produto pela função característica de B aplicada em y, o que você tem, no final das contas, é a função característica do produto cartesiano de A por B aplicado no ponto xy. Olha, para ver isso, pessoal, basta olhar para a definição, tá certo? Se essa função aqui, quando aplicado num par ordenado, vai dar 1 se o xy pertence a A, e para que isso acontece porque se o x está em A, característica de x em A dá 1, e se y está em B, a característica de B em y dá 1 também, tá certo? E aí vocês percebam que se por um acaso xy não pertencer ao produto cartesiano, um desses caras aqui vai dar 0 e, portanto, esse produto vai dar 0 como era esperado. Tudo bem, pessoal? Ocorre que esse conjunto, como ele é escrito como sendo essa união finita e disjunta, então a função característica desse conjunto, a função característica de uma união finita e disjunta nada mais é do que a soma das funções características de cada um deles, certo? É muito simples vocês verem isso, ou seja, do que eu estou falando? Se você tem C e D conjuntos disjuntos, então a função característica de C unido com D nada mais é do que a função característica de C produto pela função característica de D. Tentem verificar isso, que é a coisa mais simples do mundo, tá? É realmente uma coisa muito simples. Rapidamente vocês já verificam isso. Então com isso a gente de fato está verificando que a função característica de A aplicada em x vezes a função característica de B aplicada em y realmente é a função característica desse retângulo A por B aplicado nesse par ordenado, tá certo? O que, por sua vez, ele vai ser a soma das funções características de cada um desses caras aqui, cuja união forma esse conjunto, tá certo? Na verdade, aqui, isso, está correto. Então, e aí o que acontece? Pelo mesmo motivo que isso era igual a isso, a gente percebe que a cada uma dessas funções características aqui nada mais é do que a função característica de AJ aplicada em x vezes a função característica de BJ aplicada em y. Aqui, na verdade, era y, tá? Ok? E aí o que acontece? Veja, essa igualdade aqui, pessoal, ela vale para todo x em x e para todo y em y. Ok? Fixo, porém arbitrário. Então, o que acontece? Se a gente
integrar ambas essas funções aqui, tá? Dos dois lados com respeito a x, o que a gente vai obter? Quando você integrar isso daqui com respeito a x, você vai obter, isso daqui é uma constante, essa função é constante com respeito a x, porque ela não depende de x, então ela sai para fora da integral, e aí vai ficar simplesmente essa constante, porque o y está fixo, porém ele é arbitrário, vezes a integral da função característica de A aplicada em x de μ com respeito a x, ok? Quando você calcula essa integral, vai dar o quê? Medida de A. Então, por isso que deu medida de A vezes essa função característica, porque saiu para fora da integral. Do lado direito vai ficar o quê? Você vai fazer a mesma coisa quando você integra com respeito a x. Em cada parcela, isso daqui é uma constante, portanto ele sai para fora da integral, tá certo? E aí vai ficar, no final das contas, a soma de característica de bj aplicada em y vezes as integrais da função característica de aj com respeito a x. A integral dessa função nada mais é do que a medida de aj. Então, por isso que você tem essa igualdade aqui, ok? Então, você tem essa igualdade aqui valendo para todo y pertencente a y. Perceba que isso aqui já não depende mais de x. Eu já integrei com respeito a x, ok? Agora, o que você faz? Você integra agora com respeito a y. Então, agora você integra essa igualdade aqui com respeito a y, essas duas funções de y, você integra ambos os lados e, pelo mesmo raciocínio anterior, você vai obter que a medida de A vezes a medida μ de A vezes a medida ni de B, na verdade, isso daqui é a soma das medidas de AJ, com respeito a μ, claro, vezes a medida ni de BJ, tá certo? O que isso significa? Por que eu estou falando disso? Por que eu peguei um retângulo e, supondo que você possa escrever esse retângulo como sendo uma união finita e disjunta de elementos de retângulos também, tá? Por que isso significa, no final das contas? Por que isso daqui tem importância? Isso daqui, pessoal, o que ocorre é que essa igualdade aqui, ela fala pra gente o seguinte, que essa pré-medida que a gente vai definir agora na álgebra dos retângulos, ela está bem definida, tá certo? E, de fato, ela é uma pré-medida, tudo bem? Então, presta atenção. Então, essa conta aqui que a gente fez, por enquanto ela está solta, é uma conta que não teve utilidade. A gente fez essa conta, verificou que se realmente A cartesiano B pudesse ser escrito como sendo uma união finita e disjunta de retângulos, então medida de A vezes medida de B vai ser igual à soma das medidas de AJ vezes medida de BJ, certo? Isso aí ficou solto. E agora a gente está chamando de 1 essa expressão que a gente obteve, e agora o que ocorre é que essa expressão vai ser utilizada para quê? Pelo seguinte, olha, dessa forma a gente pode definir na álgebra dos retângulos uma função π que é dada da seguinte forma, é assim, você vai pegar um elemento genérico da álgebra. Esse elemento genérico da álgebra, você sabe que ele é o quê? Ele é uma união finita e disjunta de retângulos. Então você pode escrevê-lo como sendo uma união de AJ produto por BJ, onde, claro, que o AJ está em M e o BJ está em N, certo? Para todo J. E aí você define essa função, quando calculado nessa união, que no caso é o E, como sendo a soma das medidas dos lados desses retângulos, da maneira mais natural possível. Tudo bem? Ocorre uma coisa, que é o seguinte, olha. Se você analisar esse conjunto E, você está definindo a função π em cima desse conjunto baseado em uma forma de você decompor esse conjunto E, ou seja, em uma forma que você tem de escrever o conjunto E. Só que tem uma coisa, essa maneira ela não é única. Esse E, ele é escrito como sendo união dos AJ cartesiano BJ, para J indo de 1 até N, mas você poderia muito bem escrevê-lo como sendo uma união de conjuntos CJ cartesiano BJ para J indo de 1 até M, onde inclusive esse M pode ser maior ou menor do que o N, tá certo? Então, de maneira geral, pessoal, quando vocês pegam uma união desse tipo, a maneira de você escrevê-la não é única, certo? Então, haja vista que você está definindo essa função baseado em uma maneira específica de escrever esse conjunto E, é necessário você provar que o valor da função em E não depende da maneira que você escolheu para escrevê-lo. Ou seja, que você poderia ter. A gente precisa demonstrar que, independentemente da forma como você escreve esse conjunto E como sendo uma união finita de retângulos, quando você fizer essa conta aqui, a soma das multiplicações, a soma dos produtos dos lados, tem que dar sempre o mesmo número real estendido. Tudo bem?
Se a gente for capaz de fazer isso, isso vai significar que essa função está bem definida. Tudo bem? Então é assim, eu vou esboçar o argumento para vocês e vou deixar como exercício para vocês escreverem de maneira rigorosa, tá? Porque esse argumento ele não é difícil, mas ele é chato, ele é técnico, parece muito índice, entende? Então a gente ia perder um tempo que a gente não tem para perder aqui. Então eu vou esboçar o argumento e vocês escrevam com detalhes, tá? Então assim, olha, grosso modo é o seguinte, de fato, né? Então isso daqui implica, ou seja, o que a gente acabou de provar, ou seja, que quando você tem um retângulo, então o produto das medidas dos seus lados é a mesma coisa que a soma das medidas dos produtos de qualquer, independentemente da forma que você usou para escrever esse retângulo, desde que tenha sido usando uniões finitas e disjuntas de outros retângulos, tá certo? Então a gente vai observar que 1 realmente implica, que é essa equação aqui, ela implica que a função π ela está bem definida, tudo bem? Como função, ou seja, que se você tem, ou seja, o que a gente precisa provar? Se você tiver duas formas distintas, na verdade isso aqui está indo até n, mas está errado, isso aqui poderia ir até m, não tem nenhum problema de você ter mais elementos na sua decomposição, tudo bem? Então assim, se você tem duas formas de escrever o elemento da álgebra E como sendo uma união finita e disjunta de retângulos, ou seja, se você tem duas representações desse conjunto, então o que a gente precisa fazer é o quê? Provar que se você usar essa representação para definir π de E, isso o número real vai coincidir com o número real que você obteria caso você utilizasse essa representação para escrever o π de E. Ou seja, no final das contas você tem que provar o seguinte, soma de μ de AJ vezes Ni de BJ para J indo de 1 até N é igual à soma de μ de CJ vezes Ni de DJ para J indo de 1 até N. Ok? É isso daí que você precisa fazer. E aí como que você faria isso? Você faria isso da seguinte forma. Para isso, bastaria você tomar um refinamento comum a essas duas representações e então você usar essa igualdade aqui para você verificar que realmente π está bem definida. Ou seja, como é que eu poderia realmente fazer isso, tá? Eu vou usar esse espaço que eu tenho aqui para fazer um pequeno desenho, que é o seguinte, olha. Imagina que você tem assim. Então aqui eu tenho um produto cartesiano, tá certo? X cartesiano Y, e eu estou tomando um conjunto A, um elemento da álgebra que se escreve como sendo uniões finitas e disjuntas de dois retângulos. Então eu vou desenhar aqui dois retângulos, tudo bem? Vou desenhar aqui esse retângulo aqui. Unido com esse retângulo aqui. Esse daqui que vai ser o meu conjunto E, tudo bem ou não? Perceba que isso daqui nada mais é do que, se a gente for olhar, veja, eu poderia... Existem muitas formas de escrever esse conjunto, mas eu poderia, por exemplo, escrevê-lo como sendo esse daqui. Então, eu vou dar nome aos bois aqui, vocês já vão entender, tá? Só um minutinho. Ó, perceba que eu posso escrever esse conjunto, que é a união desses dois caras aqui em azul, certo? Então eu vou até achurar aqui quem que é o conjunto E. É esse cara aqui, ó, que eu tô definindo quem que é π dele, tá? Esse conjunto aqui é o E, tudo bem? E eu sei que ele é essa região aqui. Agora perceba, eu posso escrever esse conjunto como sendo, vou fazer assim, olha, A1 cartesiano B1, esse daqui é o A1, esse daqui é o B1, opa, B1, união com esse conjunto aqui que eu vou colocar a mesma cor para ele, tá? União com A2, que é esse camarada aqui, é o A2, depois eu escrevo 2 aqui, bom, A2, cartesiano, esse camarada aqui, que é o B2. Opa. B2. Certo ou não? A1 cartesiano B1 dá esse retângulo, A2 cartesiano B2 dá esse retângulo, a união dos dois dá o E. Beleza? Então perceba que eu posso escrever o E como sendo A1 cartesiano B1
unido com A2 cartesiano B2. Só que tem uma coisa, se eu chegar aqui e, por exemplo, eu fizer o seguinte, olha, perceba que o A1 eu posso escrever como sendo, eu vou fazer a linha um pouquinho acima, tá, para poder aparecer as duas. Eu posso escrever esse A1 como sendo C1 cartesiano, C1 vai até aqui, C2 é até aqui, certo? E o A2 eu posso escrever como sendo, por exemplo, eu vou deixar esse cara desse jeito mesmo. Então veja, aqui eu estou definindo outros conjuntos, esse daqui é o C1, esse daqui é o C2. Aliás, deixa eu, para ficar tudo com a mesma, tá bom, C1 e C2, tá certo? E esse daqui eu vou chamar de, esse camarada aqui eu vou chamar de D1, que por sua vez é igual a D2. E esse cara aqui, ao invés de chamar de A3, opa, desculpa, esse daqui tá certo. Esse cara aqui, ao invés de chamar de C, eu vou chamar de C3. E aí eu vou falar que o B2 é igual a C3. Estou definindo conjuntos. O que acontece? Perceba, vamos ver se vocês concordam comigo. Não é verdade que esse E também se escreve como sendo C1 cartesiano, C1 cartesiano D1, unido com C2 cartesiano D2, unido com C3 cartesiano D3. Observe como é que eu estou correto. Ó, eu vou grifar esses conjuntos e vocês vão concordar comigo que é a mesma coisa. Olha aqui. C1 cartesiano D1. D1 é igual ao B1, é igual a esse cara. C1 cartesiano D1 vai ser todo mundo que está aqui, olha. Correto? C2 cartesiano D2, que é igual a esse mesmo cara, é todo mundo que está aqui, olha. Então percebeu que essa união aqui já deu igual a esse conjunto aqui, percebeu? E depois o resto é o quê? C3 cartesiano, aqui na verdade é D3, tá? Tá errado aqui. D3. C3 cartesiano D3 vai ser o quê? Vai ser esse cara aqui. Ou seja, o que eu fiz foi repartir o primeiro retângulo em outros dois, mas é verdadeiro sim que o E se escreve como sendo uniões disjuntas, finitas e disjuntas dessas duas formas possíveis, tá? E aí, a pergunta que fica é o seguinte, olha, se você usar essa representação para definir quem que é π de E, se você usar essa representação aqui, que está em cima, para definir quem que é π de E, você vai ter o quê? Você vai ter μ de A1 vezes ni de B1 mais μ de A2 vezes ni de B2. Correto ou não? Por outro lado, se você usa a representação de baixo para você definir quem que é π de E, você estaria definindo esse cara como sendo o quê? Como sendo μ de C1 vezes ni de C1, ou de D1, desculpa, mais μ de C2 vezes ni de D2, mais μ de C3 vezes ni de D3. Só que tem uma coisa, como você pode escrever o A1 cartesiano B1 como sendo C1 cartesiano D1 união com C2 cartesiano D2, então no final das contas aquela equação 1 que eu marquei aqui embaixo, veja, quando você tem que o A cartesiano B, que é um retângulo, se escreve como sendo uma união finita e disjunta de outros retângulos, então μ de A vezes ni de B é igual à soma de μ de AJ vezes ni de BJ. Então, usando 1, eu tenho certeza absoluta que, na verdade, pessoal, esse termo aqui, ele é igual à soma desses daqui. Porque você sabe que C1 cartesiano D1 união com C2 cartesiano D2 dá justamente A1 cartesiano B1. Então, essa parcela é igual a essa soma e essa parcela é igual a de baixo, porque vamos lembrar que eu defini o C3 como sendo o A2 e o D3 como sendo o B2. É só olhar aqui na definição, tá certo? Ou seja, o que isso significa? Realmente, independentemente da forma que você escolha para escrever um retângulo como sendo uniões finitas e disjuntas, na verdade assim, independentemente da forma que você usa para escolher digamos assim, um elemento da álgebra, você definindo o π daquele jeito, você está definindo uma função que está bem definida como função. Ou seja, essa definição de π, ela independe da maneira que você escolheu para escrever o elemento da álgebra como sendo uma união finita e disjunta de retângulos.
Tudo bem? Então assim, eu esbocei no desenho, na verdade já fiz a conta, a prova está até feita, tá? É só vocês organizarem. Mas eu sugiro que vocês realmente provem que realmente a π está bem definida. Mas é exatamente o que eu falei. Tudo bem, pessoal? Enfim, e daí? O que acontece? Começamos com uma família elementar dos retângulos, essa família elementar induz uma álgebra. Nessa álgebra, a gente acabou de definir uma pré-medida, beleza? Na verdade, a gente definiu uma função. O que acontece? Usando um argumento parecido com esse que a gente acabou de usar, é possível a gente provar que π ele é uma pré-medida em A. Tudo bem? Porque, na verdade, o que prova que de fato π é uma pré-medida é que essa equação 1, que a princípio ela vale sempre que você tem A cartesiano B escrito como sendo uma união finita e disjunta de retângulos, se essa união ela fosse enumerável e disjunta, a mesma igualdade seria verdadeira, o mesmo argumento serve. E é por esse motivo que você pode provar que π realmente é uma pré-medida, ou seja, a π do vazio dá zero, e se você tem uma família de elementos da álgebra enumerável, cuja união calhe de também estar na álgebra, então π dessa união é igual à soma de π de cada um desses caras. Tudo bem? Dá para provar isso usando esse argumento que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, realmente π é uma pré-medida nessa álgebra nessa álgebra dos retângulos. Tudo bem? Ora, como a gente tem uma pré-medida em uma álgebra, então a gente sabe que π ele gera uma medida exterior no produto cartesiano de x por y, tá certo? Cuja restrição a sigma álgebra gerada pela álgebra, ela vai ser uma medida que estende a pré-medida π. O que fala isso, pessoal? Veja, quando você olhar no capítulo, quando a gente estava construindo a sigma álgebra de Lebesgue, tudo bem? Naquela aula anterior à definição da sigma álgebra de Lebesgue, quando a gente estava estudando medidas exteriores, se eu não me engano, medidas exteriores foi feita em 2 aulas e eu estou falando da segunda delas, tá? Os últimos 2 resultados que a gente fez justamente falava isso. Quando você tinha uma pré-medida definida numa álgebra, essa pré-medida dava origem a uma medida exterior, e você sabe que a restrição dessa medida exterior, a sigma álgebra gerada pela álgebra, ela era a maior medida que você poderia definir nessa sigma álgebra que estendia essa pré-medida. E se essa pré-medida fosse sigma finita, essa extensão era única, correto ou não? Pois bem, é por esse motivo que eu estou falando que π dá origem a uma medida exterior, cuja restrição à sigma álgebra gerada pela álgebra dos retângulos é uma medida que estende π, certo? Só que tem uma coisa, a álgebra dos retângulos, ela dá origem à sigma álgebra produto. Quando você olha para a sigma álgebra gerada pela álgebra dos retângulos, você tem justamente a sigma álgebra produto, tá certo? E aí eu deixo para vocês lembrarem da definição de sigma álgebra produto, que vocês vão concordar comigo, tudo bem? Então, dessa forma, pessoal, a gente chama, no final das contas, essa medida, ou seja, essa medida definida na sigma álgebra produto, que nada mais é do que a restrição da medida exterior induzida pela pré-medida definida na álgebra dos retângulos. A gente chama essa medida de medida produto, de μ por ni, tá certo? Que é uma medida que está definida na sigma álgebra produto, e a notação para ela é μ produto por ni, certo? Então essa daqui que é a notação que a gente está tratando. Então veja, essa medida, pessoal, ela não é uma coisa tão simples, ela é definida de maneira indireta. Você começa com uma família elementar dos retângulos, isso induz uma álgebra, que é a álgebra dos retângulos. Você define nessa álgebra uma pré-medida que faz o que você gostaria que fosse feito, ou seja, de tal forma que a medida de um retângulo é o produto dos seus lados, medidos respectivamente com respeito às medidas em questão, tá certo? E aí, a partir dessa pré-medida, você tem uma medida exterior, cuja restrição vai te dar uma medida que está definida na sigma álgebra produto, e, por ser uma extensão dessa pré-medida que era boa, ela também é boa. Ou seja, no final das contas, a medida produto, quando você for calcular a medida produto de um retângulo, A produto por B, isso daqui nada mais vai ser do que a pré-medida que você definiu em A cartesiano B, porque você sabe que essa medida aqui ela estende a pré-medida, e você definiu essa medida como sendo medida de A vezes medida de B. Ou seja, a medida produto de um retângulo
é o produto da medida dos lados, que é o que se espera, é o que se gostaria, na verdade. Tudo bem, pessoal? Então, perceba a semelhança dessa construção com aquela que a gente usou para definir a medida de Lebesgue na reta. Ok, pessoal? O que acontece? Se você tem que mi e ni, se mi e ni forem medidas sigma finitas, ou seja, se o x e o y, respectivamente, puderem ser escritos como sendo uniões enumeráveis de conjuntos de medida mi e ni, respectivamente, finitas, então você consegue provar que essa pré-medida π ela é uma pré-medida sigma finita, e dessa forma, essa extensão dessa medida, na verdade, a restrição da medida exterior induzida por π, a sigma álgebra produto, vai ser a única extensão dessa pré-medida a uma medida nessa sigma álgebra aqui. Ela vai ser única. A sigma álgebra produto vai ser a única possível extensão da pré-medida que faz aquilo que a gente gostaria de fazer, que fosse feito. Ok, pessoal? Ou seja, se você tiver medidas sigma finitas, então a medida produto é a única medida na sigma álgebra produto que estende π, ou seja, é a única medida segundo a qual a medida de um retângulo vai ser realmente o produto das medidas dos seus lados. Tudo bem, pessoal? Então essa construção ela é muito bacana, ela é linda, ela é muito interessante, sabe? Eu acho isso aqui uma coisa fantástica, porque você... É como se a engenharia que está por trás dessa construção, a engenharia matemática, eu quero dizer, é uma coisa extremamente bonita, sabe? É uma coisa que, para você entender, você não precisa ficar fazendo conta, você entende assim visualmente a coisa. Realmente essa construção é muito bonita, sabe? É uma das coisas mais bonitas assim que eu vejo dentro dessa teoria, que é a teoria da medida. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Bom, a gente fez aqui, quando você está trabalhando com sigmas álgebras produtos, é quando você tem o produto de dois espaços de medida. Então, quando você tem dois espaços de medida, a gente viu como que nós utilizamos cada uma das medidas, né, nesses dois espaços de medida, para definir uma medida produto. Mas, obviamente, essa mesma construção que a gente fez, ela vale para qualquer quantidade finita de fatores. Então, imagina que você tem uma família finita de espaços de medida. x1, m1, mi1, x2, m2, mi2, até xm, ou xn, vamos pôr, mn, tá certo? E mi índice n. Ou seja, se você tem n espaços de medida, você consegue repetir essa argumentação que a gente fez para construir uma medida definida na sigma álgebra produto de todas as sigmas álgebras em questão, tá certo? Aonde a medida de um retângulo, entre aspas, porque vai ser um retângulo que vai ter tantos lados quanto são, ele vai ser o produto cartesiano de tantos elementos quanto é o n, tá certo? Quanto é o tamanho do n. E você sabe que a medida desse cara vai ser o quê? O produto vai ser justamente o produto das medidas dos lados, tá? Então essa mesma construção que a gente fez, ela vale para qualquer quantidade finita de fatores. E nesse caso, vale uma espécie de associatividade. Ou seja, se você identifica, imagina que você tem três, por exemplo, imagina que você tem três espaços de medida, tudo bem? Se a gente identificar esse conjunto com esse, porque do ponto de vista de teoria dos conjuntos, esses dois caras são diferentes, tá certo? Aqui você tem uma terna de elementos onde você tem três coordenadas, onde a primeira está em x1, a segunda está em x2, a terceira está em x3. Quando você olha para esse conjunto aqui, você tem, é esse conjunto produto cartesiano com esse. Então você tem a princípio duas coordenadas. A primeira está nesse conjunto, e a segunda está nesse conjunto. Ocorre que a primeira, por estar em um conjunto que por si só é um produto cartesiano, então ela se desdobra em mais duas coordenadas, tá certo? Então, no final das contas, o que a gente está fazendo é uma identificação do tipo assim, olha, se você tem uma terna ABC, a gente está identificando isso com esse par ordenado, onde o primeiro elemento é o cara AB, que é um elemento de x1 cartesiano x2, e a segunda coordenada é C, correto? A gente pode muito bem identificar, fazer uma aplicação, uma correspondência bionívoca entre esses elementos aqui, e justamente a correspondência é essa daqui que eu escrevi, tá? Então, fazendo essa correspondência, pessoal, no final das contas a gente consegue provar o seguinte, conseguiríamos provar que
a sigma-álgebra produto de M1 por M2 por M3 ele é igual a sigma-álgebra produto de M1 por M2, isso, produto por M3, tá certo? E ainda por cima, a medida produto de M1 por M2 e M3 é igual à medida produto de duas, onde a primeira é essa daqui e a segunda é essa daqui, certo? Então, vale uma associatividade, a gente não precisa ficar se preocupando com isso. Tudo bem, pessoal? Então, muito bem, o que acontece? O que a gente vai começar a fazer agora? Ora, haja vista que nós já temos, quando você tem um produto cartesiano, haja vista que a gente sabe definir uma sigma-álgebra produto, e nessa sigma-álgebra a gente sabe definir uma medida produto, então a gente gostaria de saber agora como é que são, por exemplo, questões de mensurabilidade de conjuntos da sigma-álgebra produto em função de cada um, em função de pedaços desse conjunto, de fatias desse conjunto com respeito a cada uma das coordenadas, digamos assim. Depois a gente vai querer, por exemplo, imagina que você tem uma função assim, olha, uma f de x cartesiano y definida em z. Aqui você considera a sigma-álgebra produto, tá certo? E aqui você tem uma outra sigma-álgebra, que eu vou chamar de O. Então imagina que essa f é uma função m produto por n mensurável. Ora, será que quando você fixa a segunda coordenada e solta a primeira, isso não vai dar origem a uma função que seja m mensurável? Agora imagina que você faz o contrário, que você fixe a primeira coordenada e solte a segunda. Será que o resultado que você tem não é uma função que é n mensurável? Será que isso não é uma caracterização das funções que são m por n mensurável? Enfim, esse tipo de resposta é o que a gente vai buscar agora. Tudo bem? E aí vamos pensar mais longe. Imagina que você tem uma função desse tipo chegando na reta, vamos pensar aqui, certo? Ora, se essa função ela for m produto por n mensurável, haja vista que mi produto por ni é uma medida definida aqui, você pode muito bem calcular a integral de f de xy com respeito à medida produto. Concorda ou não? Não vou nem colocar a dependência em x e y aqui, tá? F com respeito à medida produto. Ora, lá no cálculo 2, quando vocês têm assim, olha, quando vocês tinham a integral dupla dx dy, uma integral dupla, como é que vocês calculavam essa integral aqui? Vocês não faziam assim? Primeiro calculava a integral com respeito a x, deixava o y fixo, enxergava primeiro o y como sendo uma constante. Integra isso aqui com respeito a x. Quando você fizer isso, você vai obter uma função que depende de y, e aí depois você integra isso aqui com respeito a y. E vocês estudaram lá que, sob condições adequadas, você pode fazer isso na ordem que você quiser, que o resultado dá sempre o mesmo. Não é isso? Ora, seria muito natural a gente tentar provar um resultado desse tipo. Ou seja, que quando você tem uma função de duas variáveis, para você fazer a integral dessa função com respeito à medida produto, você pode primeiro integrar com respeito a uma medida, com uma variável, e depois você integra com respeito a outra variável. E, sob condições adequadas, pode-se provar que isso pode ser feito em qualquer ordem, que dá sempre a mesma coisa. Ora, não era isso que se esperaria que fosse verdadeiro? Sim. Pois bem, isso sob condições adequadas, que inclusive não são muito restritivas, isso se mostra verdadeira, vai ser o conteúdo de um teorema, que vai ser o último teorema, possivelmente, dessa parte de medida produto, que é um teorema absolutamente essencial que a gente vai ver na aula que vem, que é o chamado teorema de Fubini-Tonelli. Certo? Que vocês certamente vão... Quem for estudar análise vai ouvir falar muito ainda nesse teorema, porque a gente usa muito, tá? Mas tudo começa em você saber como que, para você analisar as funções, haja vista que funções mensuráveis podem ser aproximadas por funções simples, e haja vista que as funções simples, elas guardam propriedades dos conjuntos cuja função característica aparece na sua expressão, primeiramente a gente vai começar a estudar os conjuntos, para depois passar para as funções. Tudo bem? Enfim, já adiantei basicamente o que a gente vai ver ao longo dessa aula e da próxima também. Então agora vamos ver tudo com calma, com todos os detalhes, com rigor, tá certo? Que devagarinho a gente chega lá. Muito bem, então agora vamos ver uma definição. Então assim, ó, imagina que você tenha dois espaços de medida, certo? xmmi e ynni, espaços de medida. E imagina que você tem um subconjunto do produto cartesiano. Não estou falando que esse subconjunto ele é um retângulo, nem que ele é uma união finita e disjunta de retângulos. Não estou falando isso.
Estou falando que ele é um subconjunto de x cartesiano y, só isso. Por exemplo, essa figura aqui. Ok? Então, o que acontece? Para cada x que você fixa em x e para cada y que você fixa em y, a gente define o que a gente chama de x seção de e, que a gente define por e subíndice x, e y seção de e, que a gente define por e superíndice y, da seguinte forma. Quem que é a x seção de e? Ora, é a família dos elementos de y, ou seja, a família dos y minúsculo pertencente a y, de tal forma que o par ordenado xy pertence a e. Certo? A y seção, para um y fixo, tá? A y seção de e é o quê? É a família dos x elementos de x maiúsculo, cujo par ordenado xy pertence a e. Tudo bem? Quando a gente olha isso graficamente, a coisa fica assim, olha. Quando a gente olha graficamente, fica desse jeito aqui. Ó, então imagina que você fixou esse x aqui. Aqui eu tenho o conjunto E, fixei esse x e eu vou querer olhar para o subconjunto E subíndice x. Antes de mais nada, perceba que E subíndice x, ele é um subconjunto de y. Percebeu que isso aqui é um subconjunto de y? Porque é a família dos y pertencente a y, cujo par ordenado está em E. Então, da mesma forma, o E superíndice y, que é a y seção de E, ele é um subconjunto de x. A gente tem que lembrar, porque às vezes a notação nos leva a pensar que E subíndice x, né, a x seção de E, é um subconjunto de x maiúsculo. E não, é o contrário. Tudo bem ou não? E olha só, perceba, quem que é esse cara? É o seguinte, olha, quem que é, fixa o x, quem que é a família dos y pertencente a y maiúsculo de tal forma que o par ordenado xy pertence a e? Ora, é assim. Visualmente, graficamente é assim, você traça uma reta que ela é paralela ao eixo y que passa por x, tá? Essa reta, ela vai interceptar o gráfico em uma certa porção. Por exemplo, a porção aqui que está interceptando o conjunto E é justamente esses dois segmentos de reta, aqui no meu desenho, claro, né? Então, pessoal, quem que vai ser o conjunto EY? É o seguinte, olha, quando você olha para esse conjunto aqui que ficou marcado, quando você olha para o conjunto das segundas coordenadas dos seus elementos, perceba que esses caras aqui são conjuntos, são pares ordenados onde a primeira coordenada é x e a segunda coordenada pertence a esse subconjunto aqui que eu estou marcando, olha. Presta atenção, olha só para a projeção desse conjunto que eu marquei com respeito à variável y. O que que dá? Dá esse conjunto aqui, olha. Esse cara unido com esse cara. Esse camarada aqui que eu estou marcando, ele forma, a união desse cara com esse forma a x seção de E. Por quê? Para todo y que você pegue nesse conjunto, quando você olha para o par ordenado yx, ele vai pertencer a E. Por exemplo, esse cara, se eu pego esse y' aqui no meio, ele não pertence a x seção de E. Por quê? O par ordenado x, y' vai dar mais ou menos esse cara aqui que a gente vê no desenho que não está em E. Perfeito ou não? Da mesma forma, se a gente fixa agora esse y aqui, quem que é a y seção de E? Você tem que fazer o quê? Você tem que olhar para a reta paralela ao eixo x que passa por y e você vê aonde que ela cruza o conjunto E, tudo bem? Ora, ela está cruzando aqui o conjunto E, deixa eu escolher uma cor, escolher esse rosa aqui bem forte. Ela está cruzando o conjunto E, ela está interceptando o conjunto E ao longo desse conjunto aqui, olha. Isso aqui unido com isso aqui. Então, quando você olha para a projeção disso aqui com respeito ao eixo x, digamos assim, a projeção disso daqui no subconjunto x, você vai ter justamente a y seção de E. Que no caso vai dar esse conjunto aqui, esse unido com esse, tá? Então aqui no meu desenho, isso unido com isso dá a y seção de E. E realmente perceba que se você pega um x minúsculo aqui, quando você olha para o par ordenado x, y, vai dar um elemento de E. E quando você pega, por exemplo, um x', que não pertence a esse cara, quando você olhar para o par ordenado x', y, ele não vai pertencer a E. Tudo bem? Então, acho que está bem definido o que é a x seção e o que é a y seção de E. É claro que essa x seção de E depende do x que você escolheu e a y seção de E depende do y que você escolheu. Tudo bem? Então aqui eu só estou ressaltando aqui para vocês que de fato a x seção de E é um subconjunto de y,
A y seção de E é um subconjunto de x para todo x e y pertencente a x maiúsculo e y maiúsculo respectivamente, ok? Bom, então a gente definiu x e y seções de um subconjunto de A cartesiano B. De um subconjunto de x cartesiano y. Bom, agora a gente vai para uma definição análoga, só que agora tratando de funções. Então imagina que você tem agora uma função f de x cartesiano y em z, uma função, ok? Não estou nem falando que é uma função mensurável, nada disso, é simplesmente uma função. Então a gente define para um x fixo pertencente a x e para um y fixo pertencente a y, a gente define a x seção de f, cuja notação é f subíndice x, e também definimos a y seção de f, cuja notação é f superíndice y, da seguinte forma: quem que é a x seção de f? Veja, o x é um elemento de x maiúsculo, mas a x seção de f vai ser uma função de y em z. Porque quem que é a x seção de f? É assim, olha, você não pegou um x e você fixou ele pertencente ao x maiúsculo? Quem que é a x seção de f? É assim, fixa esse camarada aqui e olha a função que pega y e leva em f de xy, onde o x está fixo e a variável aqui é o y, tá certo? Ora, isso vai definir uma função que justamente é o que a gente chama de x seção de f, percebeu? É a função que vai pegar y e vai levar em f de xy, correto? Da mesma forma, quando você fixou o y, a y seção de f é o quê? Você vai fixar o y na segunda coordenada e você vai soltar o x. Então é uma função de x maiúsculo em z que pega um x minúsculo e leva em f de xy, ok? Isso aqui, pessoal, não é nada estranho, tá certo? Quando vocês estudaram, lembra do curso aí, eu não sei o nome, se era cálculo 2, eu vi como cálculo 2, mas mudou tudo a grade. Então, aqui na FCT Unesp seria um curso de cálculo 3, no caso que é quando você estuda funções, por exemplo, de R2 na reta, certo? Em outras unidades da Unesp, ou mesmo em outras universidades, eu não sei como é que é a nomenclatura, depende do curso. Mas, enfim. Mas eu garanto para você, eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está assistindo essa aula viu um curso de cálculo 3, ou pelo menos um curso de cálculo onde você estuda funções de mais do que uma variável, funções reais de mais de uma variável real. Ok? Ora, quando você ia fazer, por exemplo, a derivada de f com respeito à primeira coordenada, o que você fazia? Você enxergava essa função como sendo uma função apenas da primeira coordenada e derivava essa função. Certo? Ora, aqui a gente está fazendo a mesma coisa. Fixado um y, você está olhando essa função como sendo uma função apenas da primeira coordenada. Fixado um x, você está olhando essa função como sendo uma função apenas da segunda coordenada. Ok? Então, graficamente, como é que fica isso? Né? Graficamente fica assim. Ó. Claro que aqui no nosso desenho vai ter que ser tudo feito aí como se o x e o y fosse a reta real. Tá? Então, imagina que o x é essa reta, o y é essa reta e o z é essa reta. E você tem uma função de x cartesiano y em z. Então, ele vai pegar um ponto aqui de x cartesiano y e vai associar a esse ponto, né? Digamos assim, um ponto x, y, vai associar um ponto no gráfico, que é um ponto f de xy, que é um elemento de z. Não vou desenhar aqui para não bagunçar. Tudo bem? Então está aqui o gráfico da função f. Suponha que seja aqui essa, digamos, essa toquinha aí, tá? Enfim, essa superfície aí que é o gráfico da função f. Então veja bem, se você fixar esse y pertencente a y maiúsculo, aqui fixei ele, a pergunta que fica é quem que é o gráfico da função f superíndice y, ou seja, quem que é o gráfico da y seção de f? É o seguinte, ora, você vai ter que olhar para essa função, você vai ter que soltar a primeira variável e fixar a segunda igual a y. Então você vai ter que olhar para a função que pega um x e vai levar em f de xy, ok? Ora, para você fazer isso, basta você olhar ao longo dessa reta como que a função f se comporta. Porque ao longo dessa reta você está justamente no conjunto dos pontos onde a primeira coordenada é qualquer coisa e a segunda é o y que você fixou. Beleza? Então quando você faz isso, você percebe que esse plano paralelo ao eixo z, que na verdade é perpendicular a esse plano, desculpa, é um plano perpendicular ao eixo xy, tá certo? Que corta esse plano xy justamente ao longo dessa reta aqui.
esse plano ele vai intersectar esse gráfico ao longo, por exemplo, no meu desenho, ao longo dessa curva azul aqui, certo? Pois bem, essa curva, ela fala pra gente como que é o gráfico da função da y seção de f, tá certo? É claro que você está identificando, porque na verdade o gráfico dessa função, como essa função ela é de x em z, o gráfico dessa função vai morar em x cartesiano z, certo? Então, esse gráfico aqui ele não está no plano x cartesiano z, ele está deslocado, mas se você empurrar ele até essa parede aqui, nesse plano x por z, você vai ter exatamente o gráfico da y seção de f, tudo bem? Enfim, pessoal, talvez eu esteja aqui me alongando até demais num assunto que eu imagino que vocês já tenham entendido, porque vocês já fizeram um curso de cálculo 3, onde esse tipo de raciocínio precisou ser feito, tudo bem? Então, eu acho que vou parar por aqui, né? Senão a gente não vai terminar. Muito bem, então definimos aí o que é uma x seção e uma y seção de um conjunto, definimos o que é uma x seção e uma y seção de uma função, né, de x cartesiano y. E aí observa uma coisa, eu vou fazer uma pequena observação que a gente vai usar aqui em uma certa demonstração, tá? Olha, perceba que se você tem um subconjunto de x cartesiano y e você fixa um x em x e um y em y, então a x seção da função característica de E é a mesma coisa que a função característica da x seção de E, ok? E a y seção da função característica de E é igual à função característica da y seção de E. Perceba, isso daqui é a x seção de uma função, isso daqui é a x seção de um conjunto. Aqui você tem a y seção de uma função, aqui você tem a y seção de um conjunto. São coisas de naturezas distintas, mas como função é a mesma coisa, tá? E de fato, pessoal, não é difícil ver isso. Vamos ver, por exemplo, você quer verificar que essa função é igual a essa. Primeiro, o domínio é igual. Por que o domínio é igual? E subíndice x, a x seção de E é um subconjunto de y, função característica desse cara mora em y. Você aplica em elementos de y. X seção da função característica de E, veja, função característica de E, como é um subconjunto de x cartesiano y, a função característica de E é uma função de x cartesiano y. Como a gente viu, a x seção de uma função de x cartesiano y é uma função de y. Você aplica em elementos de y. É só olhar na definição que eu acabei de fazer com vocês. Ok? Então, quando você aplica ambas essas funções em y, vai dar o quê? Perceba só. Aplica essa função da esquerda em y. Ora, o que dá isso por definição? Vai ser a função característica de E aplicada no par xy. Ora, isso aqui vai dar 1 se xy está em E e vai dar 0 se não está. Só que o par xy está em E, por definição, se e somente se o y pertence à x seção de E, certo? E, portanto, você percebeu que essa função, quando aplicada em y, dá 1 se o y está na x seção de E e dá 0 se ele não está. Ora, isso aqui nada mais é do que a função característica de... isso aqui nada mais é do que a função característica de E da x seção de E aplicada em y. E era justamente o que a gente queria provar. Tudo bem, pessoal? Foi uma pequena proposição. Aliás, uma pequena observação, desculpa. Muito bem, pessoal. Vamos então agora para essa proposição 3.34, que fala o seguinte, olha. Se você tem um elemento da sigma álgebra produto, se você tem um E que pertence a sigma álgebra produto, então a x seção de E pertence a N e a y seção de E pertence a M para todo xy pertencente a E. Ou seja, se um conjunto no produto cartesiano é mensurável com respeito a sigma álgebra produto, cada uma daquelas seções com respeito a x e a y também são mensuráveis, tá? O que é completamente esperado de ser verdadeiro. E analogamente, se você tem f, uma função mensurável com respeito a sigma álgebra produto, então as x seções e as y seções delas também vão ser funções mensuráveis com respeito às sigmas álgebras correspondentes, ok? Ou seja, x e y seções, tanto de conjuntos mensuráveis quanto de funções mensuráveis, vão dar origem a conjuntos e funções mensuráveis, respectivamente. Beleza? Como é que a gente prova isso? Bom, a gente vai fazer o seguinte, vamos provar primeiramente o item A, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos considerar, vamos chamar de R, a coleção dos subconjuntos de x cartesiano y, cujas x seções pertencem a N e as y seções pertencem a M para todo x e y que você possa tomar, tá certo?
Aqui tem um pequeno erro, isso aqui não é em M cartesiano N, isso aqui é em X cartesiano Y, tá? Tá errado. Para todo X e Y em X cartesiano Y, beleza? Ou seja, é a família dos conjuntos cujas X e Y seções são mensuráveis, pronto. E aí o que acontece? Bom, o que a gente pode dizer a respeito desse conjunto, né? O que a gente gostaria de fazer é justamente provar que o M produto por N, que a sigma álgebra produto, está aqui dentro. Porque se a gente fosse capaz de provar que a sigma álgebra produto M, se a sigma álgebra produto M por N está contido nessa família que a gente acabou de definir, então isso significa que para todo mundo dessa sigma álgebra, essa propriedade é verdadeira, que é justamente o que a gente quer. Tudo bem? Então o que a gente quer provar é isso. Que essa família que essa sigma álgebra está contida nessa família. Então para isso, vamos estudar essa família aqui primeiro. Vamos ver que estrutura ela tem, ok? Bom, primeiramente, perceba que R é uma família que contém todos os retângulos. Por quê? Ora, se você olha para um retângulo AB, por definição de retângulo, o A ele é um elemento da sigma álgebra em X, que é M, e o B é um elemento da sigma álgebra em Y, que é o N, ok? E quando você olha para X e Y seções desses retângulos, vai dar o quê? É o seguinte, pega um X pertencente a X maiúsculo qualquer. Quando você olha para X seção de um retângulo, isso aqui só pode dar duas coisas. Ou dá o B, quando o X está em A, ou dá vazio se o X não está em A. Quer ver como é que é? Pega um X que está em A. Quando você olha para a X seção desse cara aqui, vai dar o quê? Ora, você vai traçar uma reta perpendicular a esse ponto e ela vai interceptar o conjunto justamente na X seção. Que conjunto que é esse aqui que eu estou marcando? A projeção dele com respeito a Y dá o quê? Dá o B. Então isso aqui está correto. Ao passo que se você pegasse o X, eu não vou nem marcar nada, quando você olha, se você pega esse X' aqui que não está em A, ou seja, que satisfaz isso, quando você olha para a reta vertical passando para ele, ele não intercepta o retângulo, portanto a X seção dele vai dar vazio. Então isso aqui também está correto, beleza? E ambos esses caras são subconjuntos, são elementos da sigma álgebra N. Por esse motivo que realmente R contém a família dos retângulos. Por quê? Todo retângulo tem essa propriedade. Quando você olha para a X seção dele, vai dar sempre um elemento de N. Ou dá o B, ou dá o vazio. Quando você fosse olhar para Y seção, ou daria o A, ou daria o vazio. E ambos os casos ele está também em M. Tá? Portanto, é óbvio que essa família contém todos os retângulos. Beleza? E aqui, enfim, só escrever. Agora, o que acontece? Além disso, além de conter todos os retângulos, essa família também tem estrutura de sigma álgebra. Ok? Por que tem estrutura de sigma álgebra? Vamos provar isso. Bom, como é que a gente prova que ele tem estrutura de sigma álgebra? A gente precisa provar que se você pega uma união finita e disjunta dos seus elementos, então esses elementos, a união desses, se você pega uma família finita e disjunta dos seus elementos, na verdade assim, não precisa ser disjunta. Se você pega uma família enumerável de elementos dessa família, então a união desses caras também está na família. Ou seja, se você pega EJ, uma família numerável em R, a gente tem que provar que a união desses caras também está em R. Ora, o R é definido através de uma proposição que caracteriza os seus elementos, através de uma propriedade que caracteriza os seus elementos. Então o que eu preciso fazer é verificar se a união daqueles EJs verifica essa propriedade e essa propriedade para todo XY. Ou seja, se as X seções da união são elementos de N e se as Y seções da união são elementos de M. É isso que precisa ser verificado, ok? Pois então vamos ver o que dá a X seção da união dos EJs. Não é difícil vocês verem, pessoal, que a X seção da união é a união das X seções. Tenta verificar, isso aqui é um exercício de teoria dos conjuntos dos fáceis. Não é difícil, ok? E vamos lembrar que como cada um dos EJs está em R, então as X seções dos seus elementos as X seções dos EJs são elementos de N. Aqui, como você está tendo uma união enumerável de elementos de N, você sabe que essa união está em N. Por esse motivo, a X seção da união está em N. Analogamente, a Y seção da união também vai estar em M, e, portanto, isso implica que a união dos EJs pertence à família R, que é a primeira das, digamos assim, das condições para que o R seja uma sigma álgebra. Beleza? Agora o que acontece? Você também tem que verificar que essa família R ela é fechada por complementares. Então você tem que pegar
um elemento de R e tem que verificar se o complementar dele também está em R. Ou seja, você tem que verificar se as x seções do complementar de E são elementos da sigma álgebra N e se as y seções do complementar de E são elementos da sigma álgebra M, ok? Ora, ocorre que a x seção do complementar também não é difícil provar que isso é o complementar da x seção de E. Tentem provar isso daqui, teoria dos conjuntos, é bastante simples. Pega um elemento que está aqui, prova que ele está aqui, depois pega um elemento que está aqui e prova que ele está aqui. É muito simples, certo? E aí, claro, né, como o E está em R, então a x seção dele pertence a N. Logo, o complementar desse cara também está em N, porque N é uma sigma álgebra. Ou seja, as x seções do complementar de E estão em N. Isso daqui é um elemento de N. Assim como isso daqui é um elemento de M. E isso daqui implica, no final das contas, que o E complementar pertence à família R. Ou seja, você tem que essa família R é fechada por uniões enumeráveis e também por complementares. Logo, R é uma sigma álgebra. Ok? E além disso, como essa M produto por N o que acontece? Né? Por que o fato de R ser uma sigma álgebra implica que a sigma álgebra produto está contida em R? Perceba uma coisa. Você sabe que a sigma álgebra gerada pela família dos retângulos, pela álgebra dos retângulos, é justamente a sigma álgebra produto. Pela definição de sigma álgebra produto. E você sabe que todo retângulo está em R. E você sabe que R é uma sigma álgebra. Então você sabe que a álgebra dos retângulos também está contida em R. Certo? Só que tem uma coisa. A sigma álgebra gerada pela álgebra A é a menor sigma álgebra que contém o A. Como R é uma sigma álgebra que contém o A, porque a gente provou que é uma sigma álgebra, então isso significa que a sigma álgebra produto está contido nela. Certo? Lembra daquele lema que eu dei na segunda aula com vocês, logo que eu comecei a falar de medida? Se você tem assim que E está contido na sigma álgebra gerada por F, então isso implica que a sigma álgebra gerada por E está contido na sigma álgebra gerada por F. Ok? É simplesmente isso aqui que a gente está usando. Então realmente a sigma álgebra produto ela está contida em R e portanto a gente tem o que a gente queria. Tá? Então isso daí prova o item A. Beleza? E depois para B, o que a gente precisaria fazer, ou seja, para provar que se você tem uma função que é mensurável, né? Então todas as suas x e y seções também são funções mensuráveis. Basta para isso a gente provar que se B pertence à sigma álgebra no contradomínio, porque percebe que eu nem estou falando quem que é o contradomínio da F, né? Eu sei que o domínio é x cartesiano y, o contradomínio não estou nem falando quem que é. É um espaço de medida z aí, tá? Então se você pega B, um elemento da sigma álgebra que está lá no contradomínio, quando você olhar para a imagem inversa desse cara pela função f, você vai ter um elemento de m produto por n, certo? Então, uma vez que você prove isso daqui, isso já significa que as x seções de f, as x seções de f são funções n mensuráveis e as y seções de f são funções m mensuráveis, ok? Basta você verificar que a imagem inversa do conjunto B pela x seção de f nada mais é do que a x seção do conjunto dado pela imagem inversa de B pela função f. Perceba, aqui você tem a x seção de uma função e você está olhando para a imagem inversa desse conjunto por essa função. Aqui você tem a x seção de um conjunto que por sua vez é a imagem inversa de B pela função f. Verifique essa igualdade, não é nada difícil, é uma igualdade de conjuntos. Você vai pegar um cara que está nesse conjunto, provar que está nesse e vice-versa, tá certo? E aí, usando o item A e o fato de f ser mensurável, decorre. Porque, de fato, né, se a f for mensurável, se B está na sigma álgebra do contradomínio, f é menos 1 dele está em m cartesiano n. Desculpa, sigma álgebra produto de m por n. Logo, qualquer x seção desse conjunto vai estar em n. Mas como você tem essa igualdade, você acabou de provar que a imagem inversa de B pela x seção de f é um elemento de n, e isso daqui prova que a função que a x seção de f é uma função n mensurável. Analogamente, você provaria que que a y seção de f é uma função m mensurável. Tudo bem, pessoal? Que é justamente o que a gente queria fazer. Então, enfim, a mensurabilidade ela se comporta bem com respeito a x seções
e y seções, tanto de conjuntos quanto de funções, ok? Isso daí que tem que ficar da demonstração desse teorema aí pra gente. Muito bem. Agora, por que a gente está definindo essa coisa de x seção e de y seção? Bom, a gente está definindo isso pelo seguinte, veja bem. A gente tem x, um conjunto aonde você sabe medir. Você tem x, um conjunto onde você tem uma noção de medida. Você tem y, um conjunto onde você tem uma noção de medida. Você sabe que se você tem um conjunto E, que é um subconjunto de x cartesiano y, quando você olha para x seções desses caras aqui, ou seja, para as interseções, quando você olha para as interseções desse conjunto com, digamos assim, retas perpendiculares a pontos de x, você sabe que esses conjuntos são mensuráveis. Ora, quando você está querendo, no plano, calcular a área desse tipo de conjunto, como é que vocês fazem? Vamos tentar lembrar, tá certo? Olha só, se você está no plano, imagina que você está no R2, beleza? Imagina que você está no R2. Aliás, desculpa, imagina que você está na reta real e você tem uma função da reta na reta, beleza? Na verdade, assim, imagina que você tem uma região do plano que ela está delimitada pelo gráfico de duas funções, digamos assim. Vamos pensar assim, olha. Imagina que você tem uma... Isso, tá certo. Imagina que você tem aqui uma região do plano que está determinada pelo gráfico de duas funções. Quando você vai calcular essa área aqui, o que você faz? Você faz o seguinte. Tem diversas formas, né? Claro, você pode calcular a integral dessa função, isso aqui é o gráfico de f, isso aqui é o gráfico de g. Você calcula a integral dessa função f, você subtrai a integral da função g, isso do ponto A até o ponto B, que é os pontos de interseção, você vai ter essa área aqui. Beleza, isso daí é uma forma de fazer. Mas uma outra forma de fazer, que também tem nos livros de cálculo, é a seguinte. Imagina que é o seguinte, imagina que você sabe que quando você pega... deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Imagina que você sabe que para cada x pertencente ao domínio, tá? Isso daqui é a reta real, isso daqui é a reta real, e eu tenho aqui uma região E do plano, beleza? Vocês aprendem lá nos livros de cálculo que, imagina que para cada x que você fixe aqui no domínio, quando você olha para essa reta vertical, imagina que você sabe que esse comprimento aqui desse segmento que interceptou o gráfico dessa função, desse conjunto E, ele vale justamente A de x. Beleza? Então, se eu pegasse aqui esse x', agora eu vou olhar para a reta vertical aqui com base no x', eu sei que isso aqui intercepta o conjunto E em um segmento de reta que tem comprimento igual a de x'. Vocês aprendem lá nos livros de cálculo, pode olhar no Guidoriz, no Stewart, qualquer um deles, que se você integra essa função A de A até B, se você olha para a integral de A até B dessa função A de x, dx, você vai ter justamente a área dessa região aqui. Ok? E aqui, pessoal, a gente está com algo muito parecido. Por quê? Você tem um conjunto de base x, você tem um conjunto y, você sabe medir subconjuntos de x, você tem uma noção também para subconjuntos de y, e você tem um subconjunto do produto cartesiano. O que se esperaria? O que se espera? O que seria razoável de se esperar da medida produto? O que seria razoável de se esperar da medida produto de E? Ora, seria razoável de se esperar que se você pega x, um elemento de x maiúsculo, e você olha para x seção de E, e você mede essa x seção de E, o que isso vai te retornar? Vou medir segundo a medida de y, porque a x seção de E é um subconjunto de y, correto ou não? Quando você mede isso, você vai estar olhando para, digamos assim, para o comprimento desse segmento, você está olhando para a medida desse subconjunto. Em analogia com aquilo que é feito antes, é de se esperar
que se você integra isso daqui com respeito à variável x, ao longo do conjunto x, você vai ter justamente a medida desse conjunto. Seria de se esperar isso daqui. Uma fórmula como essa. Assim como se você estivesse olhando para segmentos aqui, para y seções de E, a mesma coisa. Aqui você poderia ter definido uma função de y em R, que pega um y e leva no comprimento das, digamos assim, das y seções desse conjunto E, chama de b de y isso, integra de C até D. Essa função b de y também vai te retornar a mesma coisa, tá? Então, isso daqui é completamente esperado. Se isso daqui não valer, é porque o que a gente está fazendo não é razoável, tá? Então, isso seria esperado de ser verdadeiro. Pois bem, felizmente, sim, isso é verdadeiro e a gente vai provar isso. A gente gostaria de provar isso, tá? A gente vai até demonstrar isso, mas vai precisar introduzir algumas ferramentas aí que a gente não tem no momento. Essa prova vai ficar um pouquinho para depois. Beleza? Então, esse teorema ele fala o quê? Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar muita coisa. Então, esse teorema ele fala o seguinte, imagina que você tem, a gente gostaria, tá? Nós gostaríamos de provar esse resultado. Imagina que você tem dois espaços de medida sigma finitos. Isso é importante, hein? Sigma finito. Se não for sigma finito, a prova não vale. Tudo bem? Então, o resultado fala o seguinte, se você tem E, um elemento da sigma álgebra produto, então a função que pega x e leva na medida ni da x seção de E, ela é uma função m mensurável. A função que pega um y minúsculo e leva na medida mi da y seção de E é uma função n mensurável, ou seja, essas duas funções elas são mensuráveis, e mais do que isso, a medida produto de E é justamente a integral dessa função ni de ex com respeito a mi em x, que por sua vez também é igual à integral de mi de ey com respeito a y. Então, a motivação geométrica eu imagino que vocês já entenderam, tá? Quando você olha aqui para um produto cartesiano, você tem um subconjunto E, para cada x você tem uma x seção. Quando você integra as medidas desses caras, é como se você estivesse somando os comprimentos desses intervalos aqui. E isso dá justamente a área desse cara. Na verdade não é uma soma, porque essa soma é uma soma em geral não enumerável. É óbvio que isso aí vai explodir para mais infinito. Mas eu imagino que vocês entenderam, né? É como se você estivesse considerando essas medidas em cada uma das x seções que você tem, tá certo? E aí você vai obter no final das contas a medida produto de E. Tudo bem? A gente gostaria de provar isso. Entretanto, essa demonstração vai ser dada no começo da próxima aula e para isso a gente vai introduzir alguns conceitos que vão ser necessários para a gente fazer essa demonstração, que não vai ser tão curta. Tudo bem? Então, para isso, pessoal, a gente vai precisar introduzir um novo conceito, que é o que a gente chama de conceito de classe monótona. Então é assim, olha, definição. O que é uma classe monótona em X? É assim, uma classe monótona é uma coisa muito parecida com uma sigma álgebra. Veja, uma sigma álgebra em X, ela é uma família de subconjuntos de X que é fechada por uniões enumeráveis e por complementares, correto? Uma classe monótona em X é também uma família de subconjuntos de X, só que ela é fechada por uniões enumeráveis crescentes por interseções enumeráveis decrescentes, ok? Então o que é uma classe monótona? É uma classe fechada por uniões enumeráveis, porém não é qualquer união enumerável, é uma união enumerável crescente, e ela é fechada também por interseções enumeráveis, mas não é por qualquer uma, é por interseções enumeráveis decrescentes. O que eu estou querendo dizer? Se você tem uma família de elementos de C, tá certo? De tal forma que E1 está contido em E2, uma família numerável, claro. Se você sabe que E1 está contido em E2, que está contido em E3, que está contido em E4 e assim por diante, então a união desses caras tem que estar também em C, para C ser uma classe monótona. E quando você tem uma família numerável de elementos de C, onde o E1 contém o E2, que contém o E3, que contém o E4 e assim por diante, então a interseção desses caras tem que também pertencer a C, ok? Muito bem, então perceba que ser uma classe monótona é uma coisa mais fraca do que ser uma sigma álgebra. É mais fácil ser uma classe monótona do que ser uma sigma... Desculpa. É mais fácil ser uma... Isso, está correto. Quer dizer, toda sigma álgebra é uma classe monótona.
Tudo bem? Então, é mais fácil ser uma classe monótona do que ser uma sigma álgebra. Beleza? Então, observe que toda sigma álgebra é uma classe monótona, mas é óbvio que a recíproca não é verdadeira, tá? E aí o que acontece? As classes monótonas, elas têm propriedades muito interessantes que elas compartilham de certas propriedades que as sigmas álgebras têm. Em particular, a interseção de classes monótonas é ainda uma classe monótona. Vocês podem tentar provar isso daí, tá? Não é uma coisa difícil de se fazer. E além dessa forma, quer dizer, haja vista que a interseção de classes monótonas ainda é uma classe monótona, assim como interseções de sigmas álgebras também é uma sigma álgebra, então, dado E, uma família de subconjuntos de X, a gente pode definir o que vem a ser a classe monótona gerada por E. Lembra do que era a sigma álgebra gerada por E? O que era a sigma álgebra gerada por E? Era a interseção de todas as sigmas álgebras que continham o E. O que é a classe monótona gerada por E? É a interseção de todas as classes monótonas que contêm o E. Tá certo? Então, segundo essa definição nos diz, a classe monótona gerada por E é nada mais do que a menor classe monótona em X que contém o E. Beleza? E aí, pessoal, eu vou deixar um lema cuja demonstração eu não vou fazer, porque é uma demonstração de teoria dos conjuntos e aqui não é o nosso foco. E esse lema fala o seguinte: se você tem uma álgebra, então a classe monótona gerada por essa álgebra coincide com a sigma álgebra gerada por essa álgebra. Perceba, então, você tem dois conceitos, classe monótona e sigma álgebra. Toda sigma álgebra é uma classe monótona, ou seja, existem menos sigmas álgebras do que classes monótonas. É mais fácil provar que é uma classe monótona do que é uma sigma álgebra. Entretanto, quando você olha para a classe monótona e para a sigma álgebra gerada por uma classe específica de subconjuntos de X, que é uma álgebra, então a classe monótona gerada por essa álgebra coincide com a sigma álgebra gerada por essa álgebra. Perceba, esse lema, pessoal, não está falando que a classe monótona gerada por uma família qualquer de subconjuntos de X é igual a sigma álgebra gerada por uma família qualquer de subconjuntos de X. Isso aqui é falso. O que está falando é, quando essa família de subconjuntos de X tem uma estrutura específica, que é a estrutura de álgebra, então a classe monótona gerada por ela coincide com a sigma álgebra gerada por ela. Beleza, pessoal? Bom, vai ficar aqui esse resultado que a gente vai usar justamente para provar aquele teorema que eu acabei de enunciar para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente era isso aí que eu queria falar para vocês e aí a gente se vê na próxima aula. Beleza? Valeu, bons estudos aí. Até mais.